Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida e da sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E teremos esse trabalho em todos os nossos templos. Domingo nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Fazer uma aliança com Deus é fundamental. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 16. Vamos ler o 6 e o 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Ele viu e pensou. Com certeza. Então não havia dúvida. É este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quantas pessoas que têm sido enganadas e têm contraído problemas e situações difíceis, têm entrado em situações difíceis, simplesmente por isso. Porque vê, pensa, tira conclusões pelo que está vendo. Entendeu? O que está vendo, a imagem. São movidas apenas pelo que vê. Viu? Ah, então deve ser bom. Viu? Deve funcionar. Eu sempre uso essa expressão. Muitas pessoas se metem em encrenca e pesada porque não têm discernimento de Deus. Não são movidas pelo Espírito, mas pelo que vê. Viu? Já tira as conclusões. O Samuel era um sacerdote, era um homem experiente, era um homem de Deus. E, no entanto, se confundiu aqui. Mas um pouco ele faz uma besteira. Porque ele olhou para o Eliabe, e o Eliabe tinha altura, aparência, tinha tudo. Ele tinha jeito de rei. Ele tinha cara de quem poderia ser o novo rei de Israel. Tanto é que ele disse, com certeza é esse. Porque o rapaz certamente tinha tudo visualmente. Mas o coração dele não agradava a Deus. Aparentemente, ele tinha tudo para ser o rei. Mas espiritualmente, não. O Senhor disse, não é esse não, Samuel. Você, o homem, vê só a aparência. Mas eu olho para o que está dentro do coração, porque é isso que tem importância. O que está lá dentro, não o que está aqui fora. Porque às vezes você pode até vender uma imagem, mas Deus sabe. Então, as pessoas precisam entender sobre isso. E buscar de Deus, em suas orações, discernimento. Senhor, me dá discernimento de espírito. Me dá visão, Senhor. Me ajuda a renovar minha mente. Me ajuda a não ir pelo que estou vendo.
Porque muitas pessoas só são guiadas pelo que elas veem e por aquilo que elas ouvem. Elas compram rapidinho aquilo que alguém está vendendo. Rapidinho. Então, às vezes, ela até tem uma visão de uma coisa. Alguém fala, ela já muda. Às vezes a pessoa se faz passar por algo que não é, mas como ela é guiada apenas por aquilo que ela vê, ela crê, e ela se envolve com aquilo. E quantas pessoas que nós encontramos que hoje estão com problemas graves porque foram movidas por aquilo que estavam vendo. E foram enganadas. O Samuel aqui estava totalmente enganado. Porque aparentemente o Eliabe poderia ser o rei. Mas espiritualmente não. Ele não tinha o caráter que Deus queria que tivesse o novo rei de Israel. Então o Senhor olha aqui, ó. E isso serve para você ser prudente. Não ser mais guiado pelo que você está vendo. Porque senão você pode ser enganado como muitas pessoas têm sido. Não sair comprando o que alguém está vendendo. Tá aqui, o Eliabe tinha cara de rei. Mas o Senhor disse, mas eu o rejeitei, o coração dele não me agrada. Ele não tem o espírito que eu espero. E você deve trazer isso para a tua vida de todas as maneiras. Na sua forma de ver as coisas e então tomar decisões. E analisar na sua própria vida. Será que você é uma pessoa que até aparentemente é de Deus, mas lá dentro, seu coração tem agradado a Deus? Porque tem gente que visualmente ele é santo. Mas dentro, lá, o Senhor não está vendo santidade. Visualmente, a pessoa é de Deus. Mas o coração não agrada a Deus. E se o seu coração não for sincero, você pode, aqui fora, tentar se passar pela pessoa mais santa. Se o seu coração não for sincero, não adianta nada. Alguém pode até acreditar, mas não vai convencer a Deus. Porque Deus não está olhando para o que está aqui fora, Ele está olhando aqui dentro. Se aqui dentro há pureza, a santidade, a temor. Entendeu? Se você realmente é uma pessoa sincera, leal, fiel, temente a Ele. E a gente tem que pensar. A gente tem que trazer isso para a vida da gente de todas as maneiras. Porque eu posso até me passar por alguém que é de Deus. Mas isso não permanece, porque a Bíblia diz que o que usa de engano não permanece. Dia menos dia vai cair. A máscara cai. E você vê que a gente precisa realmente de discernimento, porque até o Samuel se enganou aqui com a aparência do Eliabe. Porque para ele o Eliabe era a pessoa certa, mas não era. Não era. Pelo contrário, o novo rei de Israel era alguém que nem estava ali e que o pai nem lembrou de chamar. Que para a família era a pessoa mais insignificante. Mas para Deus era a pessoa certa para liderar Israel. Que era Davi. Compreendeu? Então você vê que o Samuel estava longe, porque a pessoa que seria o novo rei de Israel nem ali estava. O pai nem lembrou de chamar ele. Ele passou longe. Ele passou longe. Entendeu? Então nós precisamos de discernimento. Pega essa palavra e analisa aí. Você é uma pessoa que só é guiada pelo que você vê e pelo que você ouve? Você viu, você já está comprando. Alguém falou alguma coisa, você já compra aquela ideia como verdade? Cuidado.
Alguém se coloca diante de você como uma pessoa boa, você já sai aí confiando que não devia. Maldito o homem que confia no homem. Cuidado. Cuidado. Preste atenção nisso. Não vá pelo que você está vendo. Busca discernimento. E analisa muito bem. Você aqui fora parece de Deus, fala, como diz a Bíblia. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Que às vezes aqui fora você diz, Jesus é tudo na minha vida, eu amo Jesus. Mas aqui dentro, não há o espírito que agrada a Deus. Então eu penso que nós devemos pegar essa palavra e analisar. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vê só a aparência. E a aparência engana, viu? Eu às vezes olho pessoas que dizem assim, e eu quando olho para uma pessoa, eu não me engano. Ela está enganada. Ela já está enganada. Porque muitas vezes você pode olhar para uma pessoa e tirar conclusões totalmente equivocadas. Às vezes você pode achar que uma pessoa é muito boa e no fundo, lá no coração ela não é. E às vezes você olha para uma pessoa e acha que aparentemente, pelo jeito dela, ela não é uma boa pessoa e, no entanto, ela tem um coração sincero. Então, não tire conclusões precipitadas. Não faça como Samuel, que se enganou feio com Eliabe. Foi pela aparência. Foi pelo que ele estava vendo. E Deus falou, não. Não é esse. Esse eu rejeitei. O homem, você foi pelo que você está vendo. Mas eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aprenda com Deus. E assim, você vai evitar muitos problemas na tua vida. Em nome de Jesus. Busca discernimento. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Dona Cláudia, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? A minha vida era uma vida de derrotas. Eu cheguei ao ministério muito angustiada, com um vazio muito grande. Antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida, eu já havia frequentado outras denominações, mas eu exercia apenas uma fé emocional. Eu cantava, me derramava em lágrimas dentro da igreja, mas após o culto nada mudava na minha vida. E eu usava camisetas dizendo que Jesus mudou meu viver, que ele me tinha feito feliz, mas nada disso era verdade na minha vida. Na verdade, eu tinha um vazio grande e não sabia exatamente o porquê. Era uma pessoa totalmente frustrada. Era frustrada e infeliz e muito angustiada. Eu frequentei por vários anos igrejas evangélicas, até que eu percebi, como eu disse para o senhor, que usava aquelas camisetas, eu declarava coisas que não eram verdadeiras na minha vida. Então eu acabei me afastando da igreja e na ânsia de encontrar a Deus, de ser curada, de ser restaurada, enfim, de mudar a minha vida, eu acabei passando por doutrinas espíritas, frequentei centro espírita, fiz cirurgia espiritual. Eu também frequentei filosofias orientais com base espírita, frequentei seitas que fazem uso de chá indígena, bebi desse chá e acreditando que ia encontrar a Deus, que ia modificar a minha vida. E na verdade eu sabia que tudo aquilo não passava de engano e que eu estava na verdade tentando me enganar. Nada resolvia, nada preenchia a senhora? Não, nada mudava na minha vida, nada preenchia. A senhora dizia para mim também que mesmo sendo formada, tendo 3 faculdades, a vida financeira da senhora era destruída totalmente. Isso, eu cheguei na igreja, no Ministério Mudança de Vida, desempregada, com 3 diplomas universitários, procurando recolocação e não conseguia. E eu também tentava, paralelo a isso, eu tentava abrir o meu próprio negócio num segmento diferente do qual eu já trabalhava. Mas não dava certo. Eu estava investindo, quando eu cheguei na igreja, em fase de investimento num novo negócio, mas totalmente parado, não dava certo. E, ao mesmo tempo, procurando recolocação, mas eu não era feliz na minha profissão. E tudo estagnado, na verdade, né? Investindo num novo negócio, tentando recolocação na minha área profissional
e sem resultados em ambos. Como a senhora dizia para mim, né? Um negócio que nem tinha começado, mas já não estava dando certo, estava dando tudo errado. Tudo errado. Eu investi muito e depois fui descobrir que também era uma coisa que eu não gostava, não queria trabalhar com aquilo, mas assim, colocando força, achando que aquilo ia dar certo. Mas já começando, infelizmente, errado. Dona Cláudia, a partir do momento que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida e começou a exercitar essa fé, o que aconteceu na vida da senhora? Muita coisa mudou. O que mudou em primeiro lugar foi a minha vida espiritual. Com os ensinamentos que a gente tem no Ministério Mudança de Vida, eu aprendi a exercitar a fé viva, aprendi a perseverar, a ter perseverança, porque antes o que eu aprendia nas igrejas, nas outras denominações que eu frequentei, eu aprendia a contar quantas palavras tem a Bíblia, quantos versículos, quantos capítulos, e eu achava que todo esse conhecimento ia mudar a minha vida. E eu aprendi então que a perseverança é o que faz a diferença. Aqui a gente aprende a lutar, a clamar, buscar e a pôr força. E não é como antes eu era ensinada. Você ora, colocou na mão de Deus e descansa. Agora eu tenho aprendido a colocar força. E a terceira coisa que eu considero muito importante é o entendimento da palavra. Que antes, para mim, os versículos eu repetia porque achava bonito, porque via todo mundo repetindo. E agora eu entendo, tem entendimento. A palavra que sai do altar, ela é contextualizada na vida da gente. Ela, de fato, tem sentido na minha vida. E, claro, na de todo mundo que ouve o programa, que participa, que assiste os cultos. Ou seja, então aconteceu aquilo que a bispa sempre tem ensinado, né? Se muda a fé, também muda os resultados. Com certeza. O que eu antes tinha era uma ausência total de resultados. Eu queria crer em todos os locais que eu passei, que eu frequentei, eu queria acreditar, na mesma medida eu duvidava. Então, sabia que tudo aquilo era um engano. A partir do momento que eu acreditei, coloquei fé, mudou meu espírito, que agora eu entendo a palavra, entendo o que é ensinado, entendo a palavra que sai do altar e contextualizo na minha vida. Agora eu entendo como aplicar aquilo na minha vida, mudaram os resultados. E aquele vazio, aquela tristeza que a senhora sentia, hoje não existe mais. Com certeza, aquela angústia, aquele vazio, foi a primeira coisa que foi embora assim que eu cheguei no Ministério Mudança de Vida. Hoje a senhora tem conhecido um Deus de resultados. Um Deus de resultados. O primeiro resultado foi quando eu comecei a frequentar a igreja, na campanha dos meus projetos de conquista para 2011, eu coloquei de forma muito tímida no meu projeto que eu queria trabalhar com moda. Porque não era feliz na minha profissão, estava abrindo um negócio que já estava dando errado, do qual eu também não gostava, e coloquei de forma muito tímida no cantinho do projeto que eu queria trabalhar com moda. E em menos de 2 meses eu estava com a minha primeira loja montada. E assim, para a glória de Deus, porque eu não tinha a menor condição. E um dia antes do início do propósito de fé dos 52 dias, eu já mudei para essa loja maior, 14 metros quadrados. Hoje Deus tem honrado a senhora na vida financeira. Com certeza, tem me honrado muito. Dona Cláudia, é importante ressaltar aqui que a senhora disse para mim que ano passado a senhora chegou em outubro na igreja. Só que a senhora não chegou para manifestar a fé, não chegou decidida a vencer, por isso não teve resultado nenhum. Mas em janeiro, no início dos projetos de conquista para 2011, a senhora se lançou. Se lançou de cabeça, começou a manifestar a fé e tudo foi mudado na vida da senhora, não é isso? Exatamente. Quando eu cheguei em outubro, na verdade, eu nem fiquei. Eu fui algumas vezes ainda na igreja no final do ano de 2010, mas eu não fiquei. Quando eu cheguei na igreja, o ano passado, eu achava que seria a minha última esperança, porque já tinha ido em vários lugares e feito tudo o que haviam me mandado. Então era a minha última esperança, mas eu tinha medo de ir à igreja. Eu tinha medo de ir e achar de novo, encontrar aquilo que eu já havia vivido antes, que não tinha resultados, enfim. Mas mesmo no medo, como a bispa falou recentemente, mesmo no medo eu fui à igreja e vi que, de fato, lá se ensinava a fé viva, lá eu conseguiria resultados. Mas eu só me lancei em janeiro, na campanha de meus projetos de conquista para 2011, e desde então eu venho colhendo os frutos quase que imediatamente, né? Em poucos meses já estou na segunda loja, no caso. Uma loja abençoada. Abençoada. Tem prosperado a cada dia? A cada dia, graças a Deus. Hoje a senhora pode dizer que está por cabeça? Sim. Dona Cláudia, o que a senhora tem a dizer então a essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez já buscou em vários lugares, já fez várias tentativas, ela tem desejo de vencer, de prosperar, mas não consegue. Qual que é a orientação que a senhora dá para essa pessoa?
Eu digo que pare de sofrer. Eu me arrependo por não ter conhecido antes o Ministério Mudança de Vida. Então, pare de sofrer. Saia da sua casa, levante, procure a igreja. Não tenha medo como eu tive. Eu tinha medo de encontrar uma coisa diferente. Fiquei muito admirada, impressionada pela seriedade do trabalho e pela organização. E assim, e Deus tem abençoado a cada dia. Então, pare de sofrer, decida vencer, decida ser feliz e procure Deus. Então, para quem chegou no Ministério Mudança de Vida desempregado no fundo do poço, hoje empresária por cabeça. Graças a Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Mudança total da minha vida, e tenho certeza que esse será o primeiro de muitos testemunhos. Essa é a frase mais certa, é mudança de vida total. Mudança de vida total. Se a senhora não tivesse conhecido esse ministério, como que estaria a vida da senhora hoje? Eu nem imagino, porque eu estava tão angustiada quando eu conheci, que o meu medo era o que pode acontecer daqui, se eu não... Era a minha última esperança. Se não desse certo, ou se eu não houvesse conhecido, eu não imagino como estaria. Talvez até se tivesse mais fundo do poço, estaria mais no fundo. Estaria até pior do que já estava antes. Pior, com certeza. Hoje feliz? Feliz. Abençoado? Abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida e peço que o Senhor seja com ela. Que o Senhor possa falar com ela agora, meu Deus. Dar a ela o discernimento, o entendimento, a clareza, iluminar o entendimento dela, dar a visão que ela precisa. Eu peço sabedoria. Eu peço, meu Deus, que ela compreenda exatamente o que o Senhor está falando com ela. Porque talvez ela é uma pessoa que até hoje só é guiada pelo que ela vê. Ela é levada pela aparência, pela conversinha mole, por aquilo que alguém vem e fala para ela. Ela não checa, ela não busca saber, ela não busca discernimento. Ela se deixa levar. Mas a tua própria palavra fala que haveriam pessoas que se vestiriam de ovelhas, mas seriam lobos. Lobos apenas vestidos de ovelha. Enganaria muitos. E muitas pessoas têm sido enganadas por lobos vestidos de ovelhas. Muitas pessoas têm olhado para a aparência de pessoas como o Samuel aqui e se deixado levar. Muitas pessoas, Senhor, até vendem uma imagem de que são tementes, santas, mas internamente não são aquilo que o Senhor espera. Então, seja o que for, Pai, que ela aprenda hoje e que ela busque discernimento e que ela não seja mais guiada pelo que ela está vendo, que ela não vá por aparência, que ela não vá pelo que está vendo, mas que ela busque o Senhor, que ela busque do Senhor a direção, a visão, o discernimento para a vida dela em todas as áreas, para que ela não seja enganada. Porque muitos têm sido enganados porque ainda não aprenderam a buscar do Senhor visão, discernimento, entendimento e não serem guiados pelo que estão vendo, mas sim pelo o que sabem, por discernimento de espírito, por aquilo que o Senhor dirige. Cobre ela com teu sangue, ilumina a vida dela e ajuda, meu Deus, essa vida, para que ela não seja roubada, para que ela não venha se meter numa encrenca, para que ela não venha sofrer. Abençoa a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor e esse copo com água, e quando ela beber desta água, que ela receba discernimento e visão do céu. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que haja abundância na vida dessas pessoas, porque elas têm financiado a tua obra, meu Pai. Prospera a vida delas, que elas sejam engrandecidas, honradas, porque elas vão ao banco, elas dizimam, elas ofertam, elas têm abençoado o teu reino, então elas têm direito à abundância, elas têm direito a viver as tuas promessas. Seja com elas, Pai.
com todos que estão comigo agora. Também desperta mais semeadores, porque realmente quem planta colhe. O Senhor dá semente é para quem semeia. E se essa pessoa plantar no teu reino, não há dúvida que ela vai colher. Não há dúvida. De jeito nenhum. Se ela plantar, ela vai colher. É promessa sua e não minha. Seja com ela, meu Pai, desperta mais semeadores. Abençoa a todos. Onde esse programa estiver chegando. Que bênçãos, vitórias, ó meu Deus, abundância, saúde mental, emocional, física e espiritual estejam chegando. Prosperidade e um espírito de sabedoria, de discernimento de espírito também. Para que essa pessoa não seja enganada. Que ela tenha visão do céu. E não seja guiada mais pelo que ela vê. De jeito nenhum. Que não seja como Samuel, que confundiu Eliabe porque ele tinha aparência de ser o novo rei. Mas o Senhor disse, o coração dele não me agrada. A aparência dele pode ser boa, mas o coração não é bom. Ele pode ser bonito por fora, mas por dentro ele não é. E não era a pessoa certa. Então ajuda ela, meu Deus. Seja com todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água comigo e receba discernimento do Senhor. Visão de Deus. Amém. Olha o Disque Vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Domingo temos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Esteja entre nós. Não perca essa reunião. Certamente Deus vai falar muito com você. Deus te abençoe muito e se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.